Estamos de volta para o segundo bloco do Ciência e Pesquisa de hoje, conversando com muita honra com o professor, mestre, pró-reitor de Operações Acadêmicas, Walter Alves Schmitz Neto. Você poderá rever a conversa nossa no blog, cujo endereço aparece na sua tela, e enviar perguntas ao professor Walter no e-mail ciência.pesquisa@unisson.br. Sr. Walter, eu estava lembrando no final do bloco passado que a sua inserção como investigador e através dos meios de comunicação, nós soubemos que houveram problemas, por exemplo, esse atraso desenvolvimentista regional acabou acarretando em vultuosos recursos financeiros de prejuízo também em função desses atrasos aí. E claro que a universidade, por sua participação, já está participando dessa percepção. E como é que está sendo pensada, professor Walter, a resolução desses óbices e os encaminhamentos para o desenvolvimento a partir de alianças com os poderes estadual, poder municipal e poder federal, no sentido de fazer com que nós tenhamos ainda mais força para fazermos com que o desenvolvimento seja efetivamente alavancado? Ô Gilson, o professor Salésio, ao assumir a reitoria da universidade, ele fixou como uma das primeiras ações de reitoria, ação indelegável do reitor, restabelecer os canais estratégicos e de comunicação com todos os agentes importantes para os processos da universidade. Então, ele organizou uma agenda de reitoria em que ele, acompanhado daqueles membros da reitoria que ele julgava necessário de acordo com cada pauta, claro, visitaram as principais instituições e entidades que surgem como atores desses processos desenvolvimentistas. E nessa questão foi muito importante, porque uma das ênfases que ele tem demonstrado é que um dos papéis da universidade é justamente o papel um dos papéis estratégicos para essas parcerias é o papel de resgatar essa participação da universidade como uma das atoras desse processo de desenvolvimento. Ah, perfeito. E a partir daí é evidente que a partir daí ganhou maior corpo as ações e as interações da Unisul em todos esses processos de desenvolvimento. Claro. O fato de que nós viemos com o nosso grupo de estudos, o nosso núcleo de pesquisa, tratando as questões regionais, e o aspecto de nós termos a Fiesc e a Associação Comercial e Industrial, neste caso específico de Tubarão, como nossa principal patrocinadora no desenvolvimento desses estudos, desses trabalhos, nos proporcionou, em especial, estudar o modal logístico integrado instalado nessa região, pelo fato de que um modal logístico ele é o componente principal de indução ao desenvolvimento. Com certeza. E, em especial, as questões da rodovia BR-101 e o seu retardo na conclusão destas obras, que devem atingir mais de 9 anos de atraso e totalizando 32 bilhões de prejuízo, foi uma constatação inequívoca do desrespeito e do desleixo da celeridade nos processos que permitem a geração de riqueza para esta região. Isso é fantástico, professor Walter. Eu queria lhe cumprimentar pela investigação e dizer o seguinte: isso é um alerta efetivo para os nossos políticos e as pessoas que estão envolvidas com essas construções, para que isso não ocorra novamente e esses prejuízos não voltem a fazer parte do nosso retrato social, né, professor? É tão interessante, veja que como é que é, né? Como é bacana essas coisas. Em primeira mão, eu vou estar divulgando aqui no seu programa, hoje, pela manhã, o professor Heitor Venzen Júnior, nosso diretor do campus da Unisul aqui em Tubarão, autorizou-nos a prospectar uma nova possibilidade que a Fiesc estará liderando, da promoção de seminários de desenvolvimento regional em todo o estado de Santa Catarina. E a Fiesc, ela pretende com que esses processos se desenvolvam com base nas mesmas metodologias com as quais nós utilizamos para esse projeto da rodovia BR-101. Para outras regiões, na verdade. Para levar para outras regiões do estado. Isso é fantástico. E nós testaremos os primeiros modelos de seminários de desenvolvimento aqui no sul de Santa Catarina. Estamos começando a imaginar o modelo, mas provavelmente deveremos promover
4, 5, 6 seminários de desenvolvimento em que vão estimular você que nos acompanha para poder vir discutir conosco as questões indutoras do desenvolvimento, claro, ou os obstáculos do desenvolvimento, ou as variáveis inerentes à importância da atuação de cada um de nós nesses processos desenvolvimentistas. Isso é espetacular. E aí, Gilson, nós vamos ter a oportunidade de promover a praxe. Promover a praxe dos processos que, neste caso, dos marcos regulatórios para o desenvolvimento, possam permitir com que nós realmente tenhamos uma perspectiva de futuro melhor para essa região sul do estado de Santa Catarina. E eu queria fazer no ar, professor Walter, uma solicitação para que esses seminários tenham uma contundência e um resultado efetivo, que esses resultados sejam levados para a Presidência da República, para o governo estadual, para os governos municipais, para que esses problemas de encaminhamentos efetivamente não aconteçam. Os resultados daquele estudo da rodovia BR-101, eles foram levados, eles transformaram-se num documento estratégico do presidente da Fiesc, Dr. Glauco Cortes, e ele fez questão e pessoalmente ele apresentou esse documento à Presidência da República, à Casa Civil, ao Ministério do Planejamento, a todos os parlamentares catarinenses, e tem utilizado este documento como um documento de estratégia, norteadora de parte das estratégias do Estado de Santa Catarina. Claro. Para ter uma ideia, dia destes eu estava em audiência em Brasília e numa ocasião chegou uma senhora, uma moça, uma jovem senhora, e ao ser apresentada a mim, tratando um assunto da universidade, do nosso complexo aquático de Pedra Branca. Isso. E ao ser apresentada, ela, meu Deus, o senhor aqui e tal, eu estou estudando o documento, o livro que vocês fizeram sobre a BR-101. Uma senhora que eu nunca tinha visto, eu não a conhecia. Então, e assim, impressionada com os dados e com a falta de atitude do poder público e das autoridades públicas na solução de problemas efetivos dessa região. Ela pensando isso para outras regiões. Claro. Como é que esse documento, como é que este livro chegou até lá? Chegou pela liderança forte do empresário, do industrial catarinense, neste caso representado pela Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. Fantástico. Fantástico, professor Walter. Agora é o seguinte, eu digo sempre aqui que o tempo é o nosso algoz quando a conversa é agradável. Nós temos mais um bloco e no segundo bloco eu queria me dedicar à nossa discussão sobre a própria universidade. O terceiro bloco. Hoje, o terceiro bloco. O terceiro e último bloco de hoje. Pode ser? Claro. Estamos conversando com muita honra com o professor, mestre Walter Alves Schmitz Neto, pró-reitor de operações acadêmicas, já foi, evidentemente, diretor do campus de Tubarão, da Grande Florianópolis, outras pró-reitorias, enfim, é um extenso o rol de ações do professor Walter na reitoria, e aí nós não vamos, então, relatá-las a todas, mas você está podendo acompanhar conosco a brilhante fala desse professor mestre da nossa universidade. Se você rever a conversa nossa no blog, cujo endereço aparece aí abaixo na sua tela, enviar perguntas ao professor Walter no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. 3 minutos e voltamos em seguida para o bloco final do Ciência e Pesquisa de hoje.